Alô, amigos, estamos começando pela TV Japi, Revista ao Vivo. E hoje, olha, nós vamos falar bastante sobre cultura, com uma nova visão que nós estamos tendo na cidade, com a administração do prefeito Pedro Bigardi, e que nomeou um rapaz que é da cultura. Então, que conhece, sempre viveu aí um bom tempão da sua vida relacionado à cultura e que já está fazendo um trabalho aí de movimentação e de renovação da cultura jundiaense e principalmente da valorização dos nossos artistas e da nossa cultura jundiaense. Estou falando do Tércio Marinho, que é aí o secretário de Cultura de Jundiaí. Bem-vindo, Tércio. Obrigado, Douglas. Boa noite aí aos seus espectadores. E queria agradecer essa oportunidade de estar aqui, de bater esse papo, falar um pouco do que a gente pensa, o que a gente quer. E também ficar à disposição aí da população para receber sugestões também, né? Ouvir o povo, ouvir as comunidades que nos acompanham nesse momento. Olha, bom, primeiro deixa eu dar uma notícia aqui em primeira mão, que nós fizemos uma campanha de apoio rasgado aí à chapa. A chapa Renovação Comércio para Todos, em primeira mão, acabou de ser eleita para a diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí. Com o presidente lá, o Regis Donati, da Bicicletaria Tico, aí, conhecido por todos, aí um monte de amigos aí fazendo parte da chapa, o Gustavo, o Roberto Rezende, que deu uma força rasgada. Então, parabéns, eles prometeram que virão aqui oportunamente, nós vamos falar sobre o que eles pretendem fazer, e acabaram então de ser eleitos para a diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí. Parabéns à chapa Comércio para Todos, Renovação Comércio para Todos e para toda a diretoria. Certo? Okay. Tércio, vamos falar um pouquinho. Vamos lá. De onde você veio, o que você fazia? Vamos contar um pouquinho de você para depois a gente entrar na nossa cultura jundiaense. Bom, eu sou jundiaense, família daqui, e antes de surgir no mundo da cultura como artista, eu tive uma carreira no meio esportivo. Ah, é? Joguei basquete no extinto Jundiaí Clube, depois fui para São Paulo, joguei um tempo no Corinthians, ainda garoto, né? Aí depois interrompi essa carreira como esportista e naturalmente passei para o mundo artístico iniciando a dança. Aí estava morando lá já? Morava em Jundiaí. Ah, tá. Quando eu fui servir o exército, de uma certa forma, parei minha carreira como jogador de basquete. E logo depois do quartel, aí eu passei a praticar, logo durante o quartel ainda passei a praticar artes marciais. Aí buscando uma possibilidade de ter um alongamento mais, que me permitisse um outro tipo de movimentação, um amigo na época, o Paulo Barcaro, que era um lutador de judô, uma pessoa que tinha um destaque aqui. Você fez judô? Não, eu fazia karatê. Karatê? Isso. E aí ele falou, olha, eu conheço uma amiga que dá aula de dança, talvez ela pudesse te ajudar nisso. E acabou que essa amiga dele dava aula no Conservatório Modelo. Aqui do Jundiaí. Que fez história, né? O Conservatório Exato. Modelo. Desde que a gente era criança, a gente ouvia falar do Conservatório referência e tal. E ali eu comecei a estudar dança. Que tipo de dança? Dali eu comecei a fazer o balé clássico. Ah, tá. Iniciei meus estudos de balé clássico e logo em seguida, como as oportunidades aqui eram poucas, eu acabei indo para São Paulo. Logo no início, menos de um ano de estudo, fui para São Paulo e lá eu iniciei lá, fiquei um tempo na Escola Municipal de Bailados e fui para o Conservatório da Alina Bernaca, que é uma profissional. E é difícil para aprender? É difícil, é uma área da dança que exige uma dedicação muito grande, porque é dança clássica, né? Inclusive fisicamente. Fisicamente tem um esforço muito grande, você tem que se dedicar, são muitas horas de aula, é uma técnica refinada. Ela é como aprender um instrumento de música clássica, você tem que fazer muitas horas, tem todo um preparo, aula, disciplina, toda a nomenclatura. E isso me levou a fazer aula no Balé Estágio na época, que também é uma referência. Sim.
no estúdio Amanda e Verônica também, que era um estúdio importante lá, que hoje não existe mais. E nesse sentido eu entrei no mundo da dança, estudei balé clássico. Passado alguns anos, 3 ou 4 anos, eu, por conta dessa relação, acabei me relacionando com o universo do teatro, com o pessoal de teatro, e acabei naquele processo, no ano de 1983, acabei tendo contato com o pessoal, fui fazer um musical infantil, e depois fiz um teste para o Antunes Filho, acabei até sendo aprovado na época, mas ali era um trabalho muito de pesquisa, então não tinha, você não ganhava, você só fazia o trabalho de pesquisa no centro de pesquisa, depois ele tinha as produções que ele fazia, o Antunes Filho é uma referência, e eu acabei buscando e fazendo testes para teatro. Aí passei num musical chamado A Fantasia de Arthur Azevedo, fiquei em cartaz durante 1 ano praticamente. Em seguida fui fazer o musical Dona Flor e Seus Dois Maridos, foi muito famoso. Logo em seguida fui fazer o musical O Calcutá, que daí era muito famoso. Sim. Aí era um sucesso danado. É. E continuava trabalhando com dança, dançando, mas paralelamente a isso, naquele momento eu também comecei uma carreira na área de produção. Isso já em 86 por aí. De produzir o quê? Produção de espetáculo, de teatro, de música. E continuava na cena como dançarino, dirigindo também como ator. E também comecei uma carreira como produtor. Quando chegou na década de 90, início dos anos 90, eu gradativamente fui me afastando da cena, continuei trabalhando esporadicamente e passei mais a trabalhar na área de produção cultural. E passei a discutir política pública de cultura. Este movimento, na medida que eu me afastei um pouco da cena e me envolvi na discussão do papel do artista na sociedade e a discutir política pública de cultura, isso me obrigou, de certa forma, a sair da cena e passar a discutir a nossa condição enquanto artista. Isso me permitiu ter uma outra visão em relação ao papel do artista como um agente de transformação social e também a importância desse cidadão no contexto da política pública e na afirmação da cultura como um patrimônio. Sim. Então você vai ficando... Isso também me fez... Ampliou sua visão. Fui parar no sindicato. Dos artistas. Fiz parte da gestão do sindicato de 2001 a 2003, como diretor de administração e finanças. O sindicato me colocou em contato com uma situação curiosa, que é a realidade do artista como trabalhador. Aí você vai vivenciar o drama que vive muitos artistas. Muitos, inclusive, que foram... De renome, em algum momento foram até celebridade, mas passado uma fase da carreira você não consegue mais sobreviver com dignidade. Sim. E o sindicato me permitiu ter esse outro olhar. E também do sindicato passei a fazer parte da Cooperativa Paulista de Teatro como membro do Conselho da Fiscal, que é a maior cooperativa de trabalhadores da América Latina, uma cooperativa importantíssima, fez 30 anos recentemente. Ela congrega a maior parte da produção cultural do Estado de São Paulo, ela representa e, portanto, ela administra um volume razoável de recursos. Então, este movimento, enquanto artista, no momento que eu passei a fazer produção e depois, no momento que eu passei a discutir política pública, inclusive participando da fundação de uma entidade em São Paulo que até hoje está atuante, que é o Polo Cultural Educação e Arte, que fica sediado na Zona Norte, que foi o início daquela questão do terceiro setor e tal. Esses movimentos me fizeram ter um outro olhar em relação ao papel do artista, consequentemente, a importância da discussão de política pública para o artista e também que olhar a administração pública tem que ter para este segmento da população, que ainda, para muitos,
é uma população que a gente é visto como uma coisa invisível, né? Você é lembrado se você é famoso. Se você não é famoso, então você cai no fica esquecimento. à margem. Então, de Jundiaí... O ostracismo, acho, até para quem teve fama e não tem mais, e não consegue sobreviver, deve ser horrível. Chega a ser dramático. Frustração... Se a pessoa tem um preparo psicológico, se ela tem um equilíbrio, alguns conquistam fama e depois têm dificuldade de continuar a sua vida na medida em que ele não tem mais fama, né? Porque a fama, ela está diretamente ligada à questão financeira. Você é uma pessoa famosa, portanto, aquilo te abre portas. O sucesso que aquilo te traz imediatamente. Agora, se você não consegue se manter nesse patamar, como é que essas pessoas sobrevivem? Nesse sentido, nós temos aí vários segmentos. Tem o cinema, tem o teatro, a publicidade, a dublagem, tem várias, a TV, que é uma indústria, né, poderosa. E muita gente imagina que a vida do artista, muita gente imagina, isso é muito comum, é uma vida de celebridade. Você tem a sua vida normal, você vive, você paga conta, filhos, obrigações, paga imposto de renda, paga IPTU, e a vida é normal. Claro que quando você se torna uma celebridade, você é uma pessoa que as pessoas querem ver, seja ela o artista, seja um jornalista, uma celebridade. A questão é, o que acontece com esta pessoa quando ele não tem mais aquele sucesso todo? Né? Porque famoso é um estado em que você conquista aquele estado de fama e às vezes ele permanece. O sucesso é o retorno que você tem. Se você consegue, aquele momento de fama, se consegue te manter, se você consegue administrar uma carreira. Nesse processo é que muitas pessoas como eu, no Brasil todo, se dedicam a discutir o papel do artista na sociedade. Enquanto agente modificador. Exato. Enquanto agente modificador. Agente social. Enquanto um cidadão que tem um conhecimento, que se esforça para afirmar a cultura e que quer ser visto pela estrutura pública como uma figura importante, que gera riqueza, conhecimento, que transforma, que transfere esse conhecimento. Esse hoje é o grande desafio que está colocado para nós. Então, o Técio, que saiu de Jundiaí e foi fazer carreira fora e que tive a oportunidade de me relacionar com pessoas que entendiam o ofício. O que é o ofício do artista? O que significa? Qualquer área. O ofício do músico, do ator de teatro, do bailarino, do dançarino, do artista popular, aquele que não tenha o conhecimento acadêmico, aquele que não é erudito, mas que tem a sabedoria porque tem a transferência daquele conhecimento, que é o artista de circo, por exemplo, que é de família, que é o garoto que faz a dança de rua, o hip hop, o capoeirista, que ele recebe aquela herança do pai, da mãe, do amigo, e é um artista importante. Ele tem o conhecimento, ele tem a sabedoria, ele não tem a erudição, mas ele não é menos ou mais importante. O poder público tem que ver todos com o mesmo valor, igual, e esse hoje é o desafio. Como é que a gente reconhece o artista erudito, aquele que academicamente se preparou, e aquele que descobre que tem aquele talento e aquela vocação, e que o poder público também tem que contribuir, porque através de um poeta você transmite o conhecimento. Através de um poeta, de um contador de causo, de um garoto que a família circense, ou o artesão que está ali na beira do rio mexendo argila, né, o artesão, e aquilo ali de observar você adquirir aquele conhecimento. Aí a gente começa a entender o papel do artista na sociedade e que tipo de artista, qual é o artista realmente que representa o povo brasileiro. Eu estou gostando, você tem visão macro sobre isso. Legal. E aí a gente entra na questão do carnaval. Vamos voltar um pouquinho, mas depois nós vamos no carnaval. Vamos pensar aqui. Nós temos aqui inúmeros segmentos, né, de artistas. Um pouquinho antes dessa entrevista, está sendo ao vivo, houve a gravação de um programa aqui com o professor Antônio Guedes, que é o professor de violão clássico. Exato. Né? Um homem que
que estudou, inclusive no Uruguai, com professores uruguaios sobre violão. Hoje é mestre dos mestres. Né? Então, beijão para o Antônio Guedes, meu amigo pessoal, e aí que ele disse o seguinte: fala para não esquecer do artista nosso, daquele que é um tremendo músico e que infelizmente ele é obrigado a tocar lá no barzinho. Sim. Né? Ele é obrigado a sobreviver com o minguado. Por quê? Porque não há fomentação né? De que ele possa ter essa cultura. Isso nós estamos falando do músico que toca na noite e tal, mas isso, como você disse, vale para todas as categorias. O que você está pensando sobre isso? Como você acha que o poder público pode fomentar? Porque não é responsabilidade do poder público no sentido de trazer no paternalismo e dar dinheiro. Não é isso. Não. Isso daqui a pouco acaba a sua administração, o próximo vem e fala, olha, não é nada disso. Acabou. Quer dizer, acabou. Não tem o que era doce. Certo, acabou o que era doce. Não, o que você pretende fazer para fomentar tudo isso? Porque eu vi já que na própria festa da uva já se pensou nisso, né? Sim. Já começar a se fomentar o que é nosso. É uma pequena contribuição ali. Isso, fala. Bom, primeiro eu queria deixar aqui um abraço para o professor Guedes, que também é uma excelência na arte do violão e uma expressão que a gente celebra muito internacionalmente hoje é o Fábio, né? Que foi aluno dele, Fábio foi Zenon. aluno. E a gente sabe que ao poder público, constitucionalmente, a cultura é uma questão estratégica. E o Estado precisa fomentar a cultura. Ele precisa criar condições para que a nossa cultura ela se estabilize e ela seja apropriada pelo povo. O povo tem que se apropriar da cultura. A festa da uva, ela tem uma finalidade ali, que é celebrar a cultura da uva, dos imigrantes, daquele agricultor que se deslocou do país de origem, veio para cá com muita luta, buscou manter as suas tradições, ao mesmo tempo que ele buscava ali, através da sua tradição também, trabalhar, sustentar sua família. E ela é um momento em que a gente celebra a nossa própria história aqui de Jundiaí. Uma parte que é a nossa história, apesar da importância do imigrante italiano, nós temos todos os povos aqui, né? Sim. Então, naquele momento de afirmação da nossa cultura, parte dela italiana, do agricultor, mas também dos artistas, independente da arte. É importante que eles estejam presentes. Do artesão, da nossa culinária, do momento em que a gente tem registrado através das fotografias, dos depoimentos. Então, a festa da uva, para nós, como toda festa, ela tem um papel que é um evento que cumpre uma jornada ali e que celebra aquele momento que a cidade viveu no momento da colonização dela. O artista ali teve uma oportunidade de ser visto por milhares de pessoas, alguns pela primeira vez. Sim. Primeira oportunidade. Exato. E este modelo, na verdade, ele faz parte da tradição. Quando você mexe numa tradição, seja ela qual for, inverte o papel que ela desempenha na sociedade, você faz um recorte ali. E quando você faz um recorte dentro de um processo tradicional, você cria uma situação que você não consegue dominar isso. Ao mesmo tempo pode ter crítica? Exato. Porque, peraí, a festa da uva, trazia o, sei lá, catinguelê, sei lá os nomes aí, né? Não sei quem, que levava 10 mil pessoas. De repente, isso é cultura? Na verdade, assim... Como que você vai fazer movimento de massa ali só para ouvir um famoso, que na verdade o famoso sai, e vou falar das reclamações daqui de Jundiaí, e sai e leva uma baita de uma grana, porque custa caro pra cacete. E de repente você pega, outro dia, eu e mais uns amigos, nós conseguimos fazer o show da Cripta no Juventus, renascer a Cripta, né? Com o Dalmo Gatti, o Colinha e tal, tudo mais, que tocou para um bocado de gente que hoje é pai, avô, e que dançou ali ao som da Cripta, como de outras bandas, né? Que a gente chamava conjunto, não falava banda, né? Não, era conjunto.
Né? Nossa época era conjunto. Era conjunto, não falava banda. Esse negócio de banda surgiu depois, né? Banda para nós era banda marcial. Banda marcial, né? Os conjuntos. E que qual a grande grita aqui? Tem vários aí e que de repente cobra, sei lá, 2, 3 mil reais para fazer o show. Aí não, mas é que o do São Paulo leva 100 mil, mas é o do São Paulo, né? O que a gente... E é isso, deixa eu só falar, essa é a grita. Nós queremos, né? Porque nós somos os artistas dessa cidade. A festa da uva, ela tem um papel importante, que é o que? Reconhecer não só a importância da imigração, do legado que eles deixam, e que a gente tem que se esforçar para manter as tradições, sejam elas dos povos que compõem essa grande nação, que é miscigenada, né? Sim. E ali é um espaço importante, é um momento em que o artista da cidade ou da região, ele tem uma oportunidade ali ímpar, porque ele vai estar em contato com as pessoas da cidade na qual ele vive, que às vezes desconhecem aquele artista. Nem sabe a qualidade dele. Os grandes, os artistas consagrados, independente do segmento, eles têm espaço. Sempre vão ter, né? Mas não tem que necessariamente usar o espaço da Festa da Uva para promover um artista que já é consagrado. Porque aí você cria uma concorrência com a própria festa, que a estrela é a Festa da Uva. E não o artista. O artista, ele está ali fazendo parte de um processo de afirmação da cultura, mas a estrela é a festa, é a cultura da uva, a tradição. E o artista Jundiaí se integra a isso. Integra. E ele reconhece, ele colabora, contribui. É um momento em que ele mostra a sua qualidade, a sua capacidade artística, e a população, tal qual vai lá para ver a qualidade da uva, a tradição da colônia italiana, o vinho, o artesanato, o músico, o bailarino, o dançarino, o artista de teatro, o circense, o contador de história, enfim, ela vai lá e ela também se reconhece naquele artista que ela desconhecia. Aí você potencializa o papel de manter a tradição. Os artistas consagrados, independente do artista, ele já é consagrado e ele tem um público dele. A festa, ela tem uma finalidade. Quando você cria uma agenda com um artista consagrado dentro de uma festa, num primeiro momento você atrai uma quantidade de público. Você falou, estatística, né? Exato. Você tem uma estatística ali que você atinge um determinado tipo de público. Agora, este público foi lá por quê? Pela atração da festa, como elemento importante na nossa afirmação cultural, como cultural, ou ele foi para ver aquele artista. Aí você cria uma concorrência ali. E isso não é só aqui, em qualquer festa do Brasil. Se nós temos, daqui a pouco nós temos São João. Então assim, é a cultura nossa das festas juninas. Se eu trago um artista consagrado para dentro da festa junina, se ele é um artista que está diretamente ligado àquela cultura, se é um artista que tem a ver com aquilo, ele complementa, ele encanta e ele participa, até porque... Agora, se eu trago um artista só porque, evidentemente, eu quero ter público, resta saber se aquele público contribui com aquela festa. Essas são questões que a gente... Aliás, é uma determinação deste governo, é um debate que se dá antes dessa questão eleitoral, porque essa questão da valorização da nossa cultura... Você discutiu isso? Como é que você veio com essa política para as eleições, vamos dizer assim? A gente discute internamente. Para formular o programa de governo, a gente fez dezenas de reuniões para discutir os diversos temas. Reuniram-se milhares de pessoas, chega a quase coisa de 3 mil pessoas em várias audiências e debates que vários aconteceram, inclusive na Associação dos Aposentados. Um deles foi num hotel ali do lado do Carrefour, para discutir com a população que tipo de programa. Nós levamos sugestões que a gente já pensava e ouvimos a população. E que vão receber agora também. Exato. Muitos diziam. E deixa eu até perguntar uma coisa para você que é importante. E você não está fechado às sugestões, né? Não, pelo contrário. Eu gostaria que, para que colocasse isso para as pessoas entenderem. Sim. Sabe por quê?
o que sempre me... Eu sou um cara, um ativista político do terceiro setor. Fiz isso a vida inteira. O que sempre me chateou é o Estado e o povo, sabe? Sei. Como se fosse... É intocável, você é intocável. Não dá nem para chegar para falar, pera um pouquinho, dá para eu... Pelo menos nós tivemos praticamente 20 dias para organizar. E nesse sentido é importante destacar que a administração toda, a orientação era que todos os secretários que estivessem diretamente envolvidos criassem as condições para que esta festa acontecesse. A determinação do Pedro, e que todos se articularam e se reuniram e definiram as diretrizes para que ela fosse feita nesse tempo curto, em que pese esse modelo já tinha sido deixado pela administração anterior, mas que era um desafio em função de ter que retomar esse processo. E no prazo, né? No prazo. Então foram 15, 20 dias para organizar tudo isso. Na cultura, que nós assumimos a responsabilidade de organizar toda a parte de shows e também participamos ativamente da organização da festa, nesse sentido, os diretores, a Eliane, aliás, que me acompanha, é diretora de ações comunitárias, me acompanha aqui, a Eliane, minha amiga, que teve um papel destacado, aliás, foi ela está aí? Está aqui junto conosco no estúdio, né? E que teve um papel destacado porque ela assumiu a coordenação, teve à frente da coordenação, junto com o Eufradiz, que é diretor de cultura, e junto com a Carla, que é diretora dos teatros, e com a nossa equipe da Secretaria de Cultura, que eu não posso deixar de destacar que todos eles se envolveram, participaram ativamente. Você ficou satisfeito com o trabalho? Ficamos satisfeitos porque foi feita uma coordenação na qual eles puderam opinar, e a opinião deles foi respeitada, e eles tiveram um papel destacado. Da mesma forma que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento também teve uma participação decisiva, porque eles têm a relação com os agricultores, eles têm uma parcela fundamental no sucesso da festa. As outras secretarias que nos auxiliam criaram as condições para que nós pudéssemos fazer uma festa onde o público, os artistas, os artesãos, os agricultores tivessem condição de fazer um bom espetáculo. E no caso da Secretaria de Cultura, nós tínhamos ali um compromisso de criar condição para que o artista tivesse as melhores condições possíveis, do ponto de vista do equipamento, do tratamento, da recepção, da organização do roteiro dos espetáculos. E também trabalhamos muito na medida em que a gente sabia que era importante que a rainha e as princesas tivessem um papel destacado. E tiveram. Divulgaram a festa, visitaram a região, os prefeitos, fizeram um trabalho dentro da cidade e foi bem divulgado. Sim, elas foram brilhantes. É importante destacar que elas também tiveram um papel brilhante. A própria organização do parque, a coordenação, a administração, o Carlos e todos os funcionários do parque e todas as forças auxiliares ali que estiveram presentes, todos contribuíram para que a festa fosse um sucesso. Nós fizemos aquilo que nós estávamos preparados para fazer, da nossa forma de criar as condições e de administrar. E nesse sentido, a gente ouviu bastante elogio de muita gente, porque eles tiveram uma oportunidade de passear, de ter um programa de família. Foi que eu vi. Exato, foi programa de família. Sim. Foram lá, almoçaram, se divertiram, as crianças tinham um espaço totalmente destinado a elas, a entrada foi franca. Como tem que ser, concordo. Exato. E aí o povo foi de cultura. Aí o povo foi à festa, participou. O agricultor saiu satisfeito porque ele conseguiu divulgar o vinho, conseguiu vender a fruta. Os comerciantes tiveram sucesso na venda dos seus produtos. Os artesãos tiveram sucesso. Os artistas, aqueles que participaram, ficaram satisfeitos. Claro que nós temos também que pensar na próxima festa. Agora tem que fazer uma avaliação, um diagnóstico e preparar para fazer uma festa com maior alcance ainda na próxima. Aprimorar, né? Exatamente. E não é porque 20 dias para fazer não, é difícil. E alcançou um sucesso, é difícil. Merece todo o crédito e agora se aprimorar, integrar muito mais com as forças culturais, quer dizer... Sim.
Vamos falar agora de outra coisa. O que você pretende fazer com a integração, por exemplo, das outras secretarias? Vamos pensar de solidariedade, daquela que vai ajudar as pessoas mais carentes, né? E que existe, e que vai estar a cargo, já está a cargo da primeira-dama, né? Que normalmente é assim que funciona dentro das prefeituras, né? Sim. E aqui também não é diferente. E eu sei que a Margarete vai fazer um bom trabalho, né? Porque ela está empenhada nisso, né? E como é que você pretende fazer essa integração? Porque dá para fazer um trabalho aí bem... Sim, né? dá. O que você está pensando? Bom, nesse sentido, o Fundo Social ele tem um papel decisivo na administração. Sim. E nós tivemos uma reunião, nós tivemos já 2 reuniões, agora semana passada. Uma das ações do Fundo Social é resgatar a Feira da Amizade. E está prevista para acontecer esse evento no segundo semestre. O Fundo Social e a Cultura, nós vamos criar uma agenda cultural para atender questões que são diretamente ligadas a essa atividade que eles promovem, de capacitação, de qualificação, até de mapear aquelas populações que estão em dificuldade. Sim. E levando a cultura e levando a arte ajuda muito mais, né? Exatamente. No desenvolvimento. Então o Fundo Social, ele tem um papel que é absolutamente importante, um olhar solidário, e a cultura pode efetivamente, na medida em que o Fundo Social cria as condições, levar o conhecimento dela. O artista, promover palestras, promover espetáculos, fazer oficinas. E nesse sentido a gente criou ali, na segunda reunião, a gente tirou ali uma linha de trabalho. Para a gente criar uma relação entre as duas áreas, Fundo Social e Cultura, para a gente potencializar a relação do Fundo Social com a comunidade. Entendi. Usando a estrutura que a cultura já tem, o conhecimento que ela já tem, os seus artistas, as suas relações com a comunidade, as entidades conveniadas, até os seus corpos estáveis ali, teatro, dança, música, orquestra, o coral, até o projeto Guri. E aí agora o Fundo Social está fazendo um mapeamento dessas ações e vai criar uma agenda. E essa agenda a gente pretende, dentro de um mês, ou pelo menos cerca disso, já ter algumas ações, além da Feira da Amizade, que é uma proposta, para a gente trabalhar junto e criar mais oportunidade para o artista circular com a sua arte e o seu conhecimento. Que bom, hein? Outra questão que a Margarete toca e que nós já tínhamos discutido bastante, e que ela tem uma preocupação grande, ela, o Pedro, nós todos, é a questão da revitalização do centro, que é uma área também difícil, hein? Que o Fundo Social tem essa Que preocupação. vai ser um trabalho Exato. muito bravo ali, vai ser um trabalho muito difícil, porque o centro ele acaba deteriorando pelas próprias condições de afastamento do comércio. Exatamente. Sorte agora que o pessoal que ganhou, eu também já conversei com eles, também para que eles possam, junto com vocês, eles vão procurar, vão poder fazer um trabalho em conjunto, o Regis, lá o Tico, todos eles, o Gustavo, todo o pessoal, porque a preocupação é o seguinte, tomar o centro de vida e fazer com que aquela baixa frequência, né, que tem, que também tem o direito, você concorda? Opa. São pessoas. Sem dúvida. Opa. Estão ali. Né? Estão ali, o espaço é conquistado. O espaço vazio não fica vazio em lugar nenhum, você concorda? Não. Ele é tomado. Existe espaço mal ocupado. Mal ocupado. Né? E o que precisa fazer? Uma integração que, de repente, todos os espaços possam ser respeitados por todos e tomados por todos. Claro. Não é isso? Exato. Na verdade, nós temos um centro histórico ali, tem as praças, Sim. Bonitas. tem aqueles imóveis. O nosso centro é bonito. Sim. Ele tem fachadas lá maravilhosas. Belíssimas. E que a gente tem que explorar isso do ponto de vista, inclusive, do turismo. Sim. E aquele povo todo que passa pelo centro, os trabalhadores, as trabalhadoras, eles estão ali diariamente, eles passam diariamente. São milhares de pessoas. E se nós tivermos um programa que permita ocupar esses espaços, as praças, o Museu Solar do Barão, a Pinacoteca, Sim. e a Sala Glória Rocha, o próprio Teatro Politeama,
é criar as condições para você ocupar esse espaço com eficiência. Sim. Então você tem que investir em iluminação, criar um circuito, um roteiro cultural ali, para que o povo que está ali no centro, os trabalhadores, no horário do almoço, Sim. você tem uma programação cultural que a pessoa está no seu horário de almoço, ou então aqueles que estão passeando a passeio mesmo, eles têm possibilidade de ter opção de lazer. Sim. Você lembra quando a gente era moleque, a gente não falava sempre, a gente falava vai para cidade, né? É. Onde você vai? Vai para a cidade. Nós vamos para cidade. É, eu era do Vianello, eu pegava o grande circular, então onde você vai? Vou para a cidade. A cidade era o centro. Exatamente. Não é isso que a gente falava? Eu pegava o ônibus ali no Anhangabaú, pegava o ônibus da aviação Kikinato. Kikinato. Onde você vai? Vou para a cidade. Tinha um banquinho. O ônibus tinha um banquinho na frente, tinha um motorista ali que tinha um banquinho. A gente ficava querendo ir naquele banquinho. Era isso aí. E a gente ia para a cidade. Andava de ônibus até ali. E aí, assim, tem essa questão do fundo social. Ele tem, obviamente, uma missão. Sim. E dentre... Social. Exato. Mas dá para conjugar. Dá para... Eu acho que dá para integrar. Não tem problema nenhum. A gente tem aí planos, tem projetos. A Margarete está muito entusiasmada. Ela é uma pessoa ativa. Sim. Né? Margarete, conte aqui com a TV Japi, que a TV Japi é isso. A TV Japi é uma TV da comunidade. Sim. E eu sou um cara fascinado por isso. Sabe? O terceiro setor me fascina. E mais, eu acho que... Eu sempre disse o seguinte, governar com o povo. Porque senão não tem sentido. Não. E se você tem medo do povo, então desculpa, tem algo errado. Não. Concorda? Não, se tiver medo do povo, realmente aí Tem algo errado. tem que fazer um tratamento. Isso não tem cabimento. O povo é o responsável pelo Estado que nós temos. O Estado é o povo. Esse Estado nosso, esse modelo de Estado, esse modelo de prefeitura, de Estado, de federação, é do povo. E tudo começa no município. Sim. E o município é o grande vetor, né? Ele é que... Vamos até pensar, quanto que nós estamos com tempo aí, Luana? Quanto falta ainda? 20 minutos. É isso, tá. Para depois a gente falar do carnaval, hein? Vamos. Uma das coisas assim que eu quero falar. Uma vez nós pensamos, eu e mais um grupo de pessoas, em fazer a recriação da Semana da Arte Moderna de 22 no Puritiano. Bom, e aí nós convidamos a Marília de Andrade, a filha do Oswaldo de Andrade, que não é Oswald. É Oswald. É Oswalde. Né? É que quando fez a peça O Rei da Vela, então deu uma americanizada no nome e virou Oswald de Andrade. Não é nada disso, é Oswald de Andrade. Né? Bom, e nós liberamos e fizemos com que, para as pessoas, e inclusive conseguimos das companhias de ônibus, que levassem os estudantes. Em 3 dias, 5.000 pessoas passaram pelo Puritiano. E vendo todas aquelas exposições e tal, tudo mais, né? A recriação com os poemas, com tudo. Isso é possível. A gente pensa, às vezes, que o negócio fica tão distante. Não é, o povo responde com a maior facilidade. Você concorda? Concordo. É que precisa estimular. Claro. Às vezes, que nem o professor Guedes estava falando, putz, o violão clássico é maravilhoso. Mas é que as pessoas não conhecem. Então as pessoas preferem ali sei lá o quê, bababá. Mas por quê? Porque não conhece a beleza. Não. Você concorda? Isso que tem que fomentar. Exato. É isso que você está dizendo, Douglas, é exatamente isso. Se o Estado, quando ele fomenta, ele provoca uma reação. E tem gente com talento. Não tem gente com talento na comunidade, ele tem um monte de garoto e criança, jovem, adulto, pessoas que não tiveram oportunidade. E aí a gente tem que criar essa oportunidade. Esse é o papel do Estado. Quando você coloca que as pessoas vieram para ver, 5.000 pessoas vieram para ver uma exposição que trata do Oswald de Andrade, é porque foi provocado. Sim. E reagem. Reagem. Né? O que nós temos ali é o quê? Fazer um grande debate no sentido de Jundiaí iniciar um processo de criar políticas públicas de cultura. Políticas de Estado. Políticas que permanecem. E não política de governo. Sim, que acaba no governo. Nem desse, nem daquele governo ou daquele outro. A política pública não tem cor. Ela não tem ideologia. Ela tem a cara do povo. É esse o debate. Estou gostando, viu? Acho que vai ser uma maravilha. É esse o debate que a gente persegue
que é uma determinação do Pedro, que hoje esteve comigo, aliás, que está preocupado com essa questão da conclusão do projeto do Politeama. Está muito preocupado com o resgate do complexo FEPASA, sim, da restauração daquele patrimônio que tem um valor incalculável. Sim. E que talvez... Eu acho que é o maior patrimônio que nós temos na cidade. É. Do Estado de São Paulo, essa estrutura, essa estrutura... fazer tanta coisa ali, Tércio. Então, o nosso... Tanta coisa. Criar o Centro Cultural FEPASA. Sim. Então, hoje mesmo, falando com o Pedro, a gente teve lá uma reunião, ele tem uma preocupação muito grande com isso, porque a vocação dele, ele é um engenheiro que tem uma especialização como urbanista. Sim. Então, a visão dele é pensar de forma estratégica. Vamos pensar no espaço urbano, respeitando as pessoas e todos aqueles que têm direito de ir e vir, direito a ter direito à cidade, mas e os nossos patrimônios? Como é que eles ficam? Então, hoje... Integrar, né, com as pessoas, né? Então, o papel do Estado, como você falou, do Oswaldo de Andrade, é provocar as pessoas para eles se apoderarem disso. E aí é discutir política pública de cultura, política que permanece, que você não mexe naquela estrutura, você só melhora, você só permite que a população se reconheça como agente de mudança, que não é só o político, a população toda, qualquer um é o agente de mudança. Mas o Estado precisa provocar. E nesse sentido, o artista, ele é um cidadão incomodado, porque o artista recebe a informação e ele transforma aquilo e tem aquele incômodo, que alguns nem entendem, né? Porque eu, como artista, a gente vive incomodado. Na medida que eu fui para a área de discussão de gestão pública, eu entendi aquele incômodo. É um comichão, né? Exato. Na alma, que você, né, não se sente satisfeito. Eu sei, eu sou poeta, é um comichão na alma. Se eu fico um tempo sem escrever, você acredita, cara? Eu me sinto mal, exato, terrivelmente mal. É uma necessidade de expressar. Você sublima a sua alma, exato, você precisa sublimar. Que é o que a gente tem discutido muito com os diretores, a Eliane mesmo, que está aqui nos acompanhando, é uma incomodada com essas questões que envolvem a comunidade, o Eufradísio, que está na direção de cultura, que é um poeta, é um artista popular também que tem uma experiência na gestão pública, a Carla, que vem para o teatro, que é uma artista, uma atriz, que tem uma formação importante, que vem para a administração dos teatros. Então você traz este olhar e, ao mesmo tempo, você traz o conhecimento da gestão pública, que é fomentar que a população tenha acesso, provocar esse movimento na estrutura pública. E deixar reverberar, né? Exato. E fazer com que isso reverta em benefício para o próprio avanço da sociedade. Senão a gente vai estagnar. E fica chato, né? Uma sociedade culturalmente estagnada é horrível. Horrível. Ela para no tempo, né? Horrível. Ela para. Mecanizada. Sim. Aí ela fica à mercê, às vezes, de uma informação distorcida, não tem massa crítica, sim, não entende exatamente se aquilo é importante ou não. Vamos falar do carnaval, senão o nosso tempo vai avançar ali e daqui a pouco não vai acabar o tempo. O que você está pretendendo? Vamos lá, o que vocês estão pretendendo fazer do carnaval? O carnaval... E vamos divulgar. Sim. O carnaval, nós estamos aí há poucos dias, né? Sim. O carnaval... Onde vai ser? Na Avenida Luiz Latorre, né? Luiz Latorre, tradicional ali. Já estão... A estrutura já está sendo montada, está todo dentro do cronograma, tá tudo todas certo, as condições estão absolutamente dentro do cronograma, né? E as escolas estão no processo de finalização das suas alegorias, dos seus carros, das suas fantasias. Estão praticamente prontas. E nós esperamos aí ter um público grande, como todo ano, atrai muita gente. Neste ano, diferentemente dos anos anteriores, não terá a entrada, não terá distribuição de ingresso. Então, as pessoas chegam, vão ter acesso às arquibancadas livremente. Lotou. Vai respeitar as normas de segurança, né? Sim, não cabe mais gente. A estrutura está preparada. Hoje mesmo a gente já esteve lá verificando as condições, temos tido reuniões frequentes. O carnaval, para nós, é um momento importante, né, de afirmação da nossa cultura.
Nós temos planos para fazer logo depois do Carnaval, a gente começa a preparar, meados de abril, maio, a gente promove um seminário para discutir o Carnaval. O que foi? O que foi, faz um diagnóstico. Mas aí um seminário para discutir o Carnaval e o papel do carnavalesco na sociedade. O que significa a agremiação carnavalesca, enquanto escola de samba. Aquelas pessoas que passam o ano todo se dedicando a produzir esse espetáculo, que é o maior espetáculo da Terra, enquanto expressão de um povo, que atrai milhões de turistas, o que esta gente faz depois que termina o espetáculo. Então, a escola de samba, ela tem um papel na sociedade, que é a nossa tradição. Então, nós vamos discutir depois o papel da escola de samba no dia a dia da sociedade. Agora, o espetáculo desse ano, até onde eu estou acompanhando, eu tenho visto coisas extremamente brilhantes. Não só do ponto de vista do enredo, mas também da decoração e da criação. Da alegoria. Da alegoria. Eu acredito que este ano eles estão buscando se superar, como é naturalmente. Esperamos que não chova, né? É. Porque carnaval é assim, sempre chove. Sempre A gente chove. Tem que torcer. esse fenômeno da natureza que a gente tem que se aliar a ele, né? Tem que torcer. E ir para a avenida. Então a gente está esperando um momento importante, também é uma festa que a gente já estamos aí concentrados. Tivemos hoje uma reunião com todos os funcionários da Secretaria de Cultura. Estamos concentrados para fazer o melhor possível. Todas as forças de segurança Como que será o desfile? estão aliadas. Nós teremos o quê? No sábado. Sábado e domingo. E sábado e domingo. Isso. 4 escolas no sábado, 4 no domingo. 4 e 4. Exatamente. E, pois, tem a apuração, né? Que horas começa assim para as pessoas? Vão fazer os convites. As pessoas, a entrada é livre. Livre. Aberta, né? Chegou lá, tem arquibancada, vai sentar, a hora que deu o número suficiente. Sim, eles vão vai ficar de controlar, pé por ali, né? Quer controlar. dizer, que horas começa no sábado e que horas começa no domingo? Às 8 horas, às 20 horas. Às 20 horas no sábado e às 20 no domingo. Isso. Certo. Eles iniciam e a gente espera, pelo que a gente tem tido contato com as duas ligas, todas as duas ligas e todas as escolas estão se preparando para isso. E nós queremos deixar aqui um convite para que a população vá. É bom chegar antes, porque... Né? Para poder ter segurança. Haverá toda a segurança do entorno, para os carros, para os veículos, as pessoas podem ir com as suas famílias, deixar os seus carros próximos, vai ter toda a segurança, né? Tem a secretaria, tem o pessoal da CETRANSP, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, os agentes de apoio todo lá, aquele pessoal que são contratados para dar apoio para o evento. Tem área de alimentação. Então nós estamos tomando todas as providências e estamos preocupados com detalhes da festa, para que ela transcorra na maior normalidade e para que as pessoas possam, pelo menos minimamente, ter condição de assistir com conforto. Então, é importante, como você falou, que eles procurem chegar um pouco antes. Isso, para não chegar na hora e não haver tumulto de correr. Porque nas arquibancadas vai ter um controle de acesso. Então, na medida que você lotou aquela arquibancada, então não vai mais poder ficar lá. Mas a população vai, eles participam e tal. E é uma festa importante para nós. E eu acho até que, olha, vamos pensar assim, os clubes estão acabando. Sim, então com uma dificuldade tremenda. Tremenda. Né? A manutenção dos clubes hoje é uma das coisas mais difíceis que tem. Muito grande. Muito difícil. Os carnavais nos clubes também estão acabando. Sim. Né? Antigamente nós tínhamos, quando a gente era garotão, a gente ia no Grêmio, você tinha todas as noites e aquilo, né, abarrotado. Matinê, né? Se é no Clube Jundiaense, igual. Todos, né? Aqui no Ipiranga, no São João, em todas as partes da cidade. Hoje não. Hoje acabou. Esse também é um... Né? Os clubes também têm aí, o Pedro tem destacadamente dito em várias vezes, isso mesmo antes de assumir a prefeitura, do compromisso de ajudar, inclusive, os clubes. Porque são clubes sociais, eles têm um papel importante aí. Na sociedade. Sim.
E tem dificuldade. Haja visto o Paulista. Sim. Né? Nossa, uma dificuldade terrível para sobreviver. Por também... quê? Porque forma um time, É. disputa o campeonato, acabou, vai ficar um tempão sem, não tem como continuar pagando. Paulista é um patrimônio da cidade, e também a gente é cultura também. Sim. Tem uma Faz história parte. centenária e também essa administração está comprometida em ajudar o clube a retomar esses dias de glória que agora, ultimamente, a gente sabe das dificuldades que estão enfrentando, que não é só uma realidade do Paulista. Não, é geral. E não só é uma realidade dos clubes sociais de Jundiaí, é nacional esse fenômeno e a gente tem aí um compromisso de ajudá-los, inclusive, para retomar essa vocação de ter um papel ali naquele bairro onde ele está instalado. Né? E nesse sentido, o Paulista e esses clubes têm aí um papel importante na medida em que eles tiveram várias gerações que se relacionaram com eles. Inclusive fomentar a cultura. Sim. A gente pode criar convênios com esses clubes, criar condições para que a gente possa usar esses espaços também. A gente está aberto a essa discussão. Né? E nesse sentido, as escolas de samba são um espaço onde a gente pretende ajudar essas agremiações a se afirmarem nos bairros onde elas estão inseridas. Sim. Que pode fazer um trabalho até Sim. maior do que só no carnaval, né? Sim. O carnaval é o espetáculo. Sim. Eles vão levar para a avenida o espetáculo que eles produzem, o conhecimento que eles têm acumulado vai naquele momento para a sociedade apresentar. Agora, nós vamos apresentar o espetáculo. Apoteose. É um momento apoteótico. Antes disso, no barracão, tem aquele conhecimento todo, a produção artística, a artesanal, a criação, tudo. Você acha que é possível até integrar isso com o bairro? Sim, a gente pode promover uma série de cursos para formar o carnavalesco. Porque são profissionais de altíssimo nível. Sim. E eles têm um conhecimento fantástico. O problema é que a sociedade ainda não se apoderou desse conhecimento. Sim. Então, criar condições para a escola de samba se afirmar no seu bairro, criar condições para que ele possa manter a sua sede, né? Promover um trabalho social, cultural e transmitir o conhecimento, esse também é um compromisso dessa gestão. Passou o carnaval, a gente faz um diagnóstico, promove um seminário com profissionais especialistas na área, com os profissionais aqui da cidade, para que a gente possa definir exatamente como que essa gestão vai ajudar a qualificar o carnavalesco e ampliar o investimento no carnaval e nas escolas de samba para que eles possam fazer o seu trabalho social também, educativo, e colaborar com a cidade e com a própria prefeitura. Porque eles estão na comunidade, eles estão inseridos ali. Tércio, vamos falar para as pessoas que estão nos assistindo. Quais são as sugestões? Como que eles podem fazer? Como que... Dá um canal aí para que, de repente, eu estou lá assistindo e falo, mas eu tenho isso me incomoda, sabe aquele segmento do artista? Eu queria dar a minha opinião, como é que eu faço? Bom, nós temos aí tem o virtual, que a pessoa pode entrar em contato conosco virtualmente, né? Através de como? Sim, cultura PMJ, né? @jundiaí.sp.gov.br, nesse e-mail. Então, vamos lá, devagarzinho. Cultura PMJ, @jundiaí.sp.gov.br. Este e-mail, ele vai fazer com que todos os diretores recebam essa mensagem. Tá. E ali ele identifica a proposta que nos chegou. E qual área que, de repente, Exato, pode ser qual conversada. área que vai dialogar com aquela proposta. Isso. Tem, evidentemente, o telefone, que é o 45... Espera aí que a Eliane está... Eliane já passa para nós aí. Tem vários, né? É. Tem vários. É melhor passar um telefone que a gente Isso. tem... Pega lá para a gente, Caio, Vamos lá. Vamos lá. Que é... 45... Vai lá. Esse é o 4521-3448. É um telefone que é mais fácil o contato. Vamos lá, de novo. 4521-3448. E o e-mail que eu passei anteriormente, né? culturapmj@jundiaí.sp.gov.br. Seja lá qual for a proposta, as pessoas podem nos procurar, como a gente falou aqui dos Haverá clubes. todo o canal para conversação. Os clubes, de repente tem um espaço que está
Ocioso. Não está bem utilizado. Tem lá uma comunidade, um centro comunitário no bairro, tem um espaço, para que a gente possa começar a mapear esses espaços. Para ver como que a cultura se relaciona, que tipo de programação a gente constrói e que tipo de diálogo você estabelece com aquela comunidade. Você vai lá, reúne a comunidade e discute com eles o que exatamente é importante enquanto afirmação cultural deles. Esse seria um diálogo que a gente vai estabelecer com mais frequência. Nós estamos aqui há 2 minutos, passou rapidinho. Vamos lá no Carnaval, faça o convite aí já para que as pessoas possam voltar e frequentar o nosso Carnaval lá e saber o dia que vai e tudo mais. Bom, faltam poucos dias para o Carnaval. Nós contamos com a presença daqueles que têm interesse em conhecer o que o carnavalesco juliense tem de melhor, o que eles têm de melhor vai para a avenida. Nós convidamos toda a população. As condições da avenida serão as melhores possíveis. Eles estão totalmente concentrados em levar para o carnaval melhor, eles estão produzindo ativamente. E nós da prefeitura estamos trabalhando intensamente em parceria. Acreditamos que este é um momento importante para a cidade. Aproveitar esse momento aqui que o Douglas nos abre, a TV Japi, a sua audiência, e dizer que a cultura está esperando uma presença muito grande, maior do que foi nos anos anteriores, porque isso tem sido... É bom chegar antes, Sim, né? Começa às 8 horas, mas é bom... Levar a família, levar seus filhos e retomar essa tradição de ir ver e assistir o grande espetáculo do povo brasileiro, que é o Carnaval, que é o nosso Carnaval, o nosso jeito... E o jeito que Jundiaí tem feito há muitos anos, e Jundiaí tem contribuído, e daqui tem saído grandes artistas que têm feito parte dos carnavais consagrados de São Paulo, do Rio e de outros estados. Então a gente queria deixar aqui o convite, dizer, como o Douglas falou bem, que chegue antes, e lá na avenida a gente espera esse ano fazer um grande espetáculo. Não paga, é gratuitamente. É gratuito, não paga. Né? Pode ir lá, chega antes para poder pegar lugar. A arquibancada lá, se estiver lotada, aí, por isso que é bom chegar antes, para que possa haver a distribuição dos lugares, né? E tem todo o espaço no entorno ali, as pessoas podem ficar ao lado, porque a arquibancada comporta um número de pessoas, né? Bom, pode assistir de pé também ali, do lado dos É um espetáculo cordões. Que a gente quer que a população participe. Nós queremos que as pessoas participem e que depois essas pessoas também procurem conhecer as escolas de samba. Se aproximem das escolas de samba, conheçam o que eles produzem, a forma como eles fazem, e aí você vai ter também a possibilidade de ver as dificuldades que eles enfrentam para que esse espetáculo seja produzido. Até chegar naquela apoteose. É muita dificuldade, é muito trabalho voluntário, é muito tempo dedicado. Muita gente por trás. É um talento tremendo. É ali na avenida que você tem a oportunidade de se reconhecer como povo. Então a gente convida a população para que vá à avenida e que depois passe para nós, através desses contatos, a sua impressão. Nós queremos ouvir também o que vocês acharam do Carnaval. Para aprimorar também, Sim, né? Exato. Para que a gente compartilhe com as escolas, com a Lijunes, com a Liege, que representa essas 8 escolas, e também que participem do desfile dos blocos. Nós temos vários blocos que são tradicionais, que é uma linguagem espontânea, o povo entra no bloco, vai de fantasia, vai sem fantasia, participa, e é um momento que você celebra. Como tem o refogado do Sandi, né? Que o Pedro Bigardi e a Margarete, né? São tradicionais, habituês. São tradicionais na saída do refogado do Sandi. Que, aliás, sábado passado nós tivemos ali um chupa que é de uva, eu, Pedro, Sim. E vários outros funcionários, a corte, a nossa corte do Carnaval também, que esse ano está viajando direto dentro da cidade. E neste momento está divulgando o Carnaval, que é o cartão postal, né, nosso, a corte. E nós queremos intensificar a relação com esses blocos. Quanto mais blocos nós tivermos, mais a gente retoma a nossa vocação de promover a festa popular. Beleza. E mais a participação do povo. Exatamente. Tércio, o nosso tempo lá chegou, que eu conheço a Luana, ela já está lá comendo unha, né? Então, apreensiva. A TV Japi está de portas abertas, suas câmaras da TV Japi estão aí abertas para toda necessidade que vocês tiverem de divulgação,
né? De sentar aqui de novo e a gente falar sobre os programas, sobre os projetos, né? Fomentar isso, porque é para isso também que serve a TV Japi. Claro. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação e olha, as câmeras da TV Japi para suas considerações finais. Eu queria agradecer os espectadores da TV Japi, especial o seu programa, Douglas. Deixar um abraço para vocês, dizer que nós estamos nos esforçando, são poucos dias de gestão, um mês praticamente, e nós queremos deixar um convite para que vocês contribuam com a nossa administração, fazendo crítica, fazendo sugestão, e convidá-los para ir ao carnaval, a ir ao teatro, a ir ver os programas culturais nos parques, nos bairros, e dessa forma vocês colaborem e contribuem conosco, porque o seu olhar é importante, o olhar seu em relação ao que a gente está fazendo é importante. E desejar aqui a todos que a gente tenha um ano de muito trabalho e que a gente possa, esse ano, fazer uma jornada aí vitoriosa. Legal. Olha, esse programa será reprisado sábado e domingo às 19 horas, pelo canal 3 da NET, TV Japi, e também pela internet, www.tvjapi.com.br. Vamos ficando por aqui. Obrigadão. Um abraço. Tchau. Tchau, gente.